Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Psique Ponto a Ponto. Meu nome é Fernanda Zogaibe, estou aqui com Sueli Detogni, somos psicólogas clínicas e hoje nós vamos conversar sobre o transtorno da depressão. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Como Fernanda falou, hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Segundo a OMS, de dados de 2022, 350 milhões de pessoas são afetadas pela depressão no mundo. No Brasil, são 11 milhões de pessoas. O Brasil é o país da América Latina com a maior prevalência da doença. Por isso, é fundamental falarmos sobre esse tema. Fê, fala pra gente o que vem a ser o transtorno da depressão. Pois é, Su. Transtorno da depressão é um transtorno afetivo relacionado à tristeza por longos períodos e principalmente a redução de energia, a redução do desejo, a redução da vontade de realizar as atividades. A depressão, ela está mais relacionada ao passado, a ruminação. Sim. A pessoa fica ruminando o passado dela. O que eu poderia ter feito diferente, me culpando pelo que eu fiz ou pelo que eu deixei de fazer. Com a sensação de incapacidade, de inutilidade, gerando uma tristeza em lidar com as coisas. Mas a depressão, ela se diferencia da tristeza normal que a gente sente, né? Sim, com certeza. Porque a tristeza, ela geralmente tem um motivo. A pessoa, ela sabe por que ela está triste. Ela costuma ter pensamentos repetitivos sobre a razão da tristeza dela. Fica pensando sobre alguma coisa que aconteceu que a deixou triste. E geralmente a tristeza ela é causada por decepções, por frustrações, por coisas desagradáveis nossas do dia a dia. Isso. Já a depressão, nem sempre ela tem uma causa específica. Ela pode até ser desencadeada se a pessoa tiver, uma predisposição, exatamente, por alguma questão específica, mas nem sempre ela vai ter uma causa específica, né? Sim, com certeza, né? E nós podemos caracterizar a depressão, os episódios depressivos em leve, moderado e grave, Sim. né? Dependendo de quê? Da intensidade dos sintomas que a pessoa traz, não é mesmo? A gravidade desses sintomas, ela está relacionada com a capacidade que a pessoa tem de manter a funcionalidade dela no dia a dia, né? Nas pequenas coisas do dia a dia, né? Uma pessoa que tem um episódio depressivo leve, ela vai ter alguma dificuldade de manter essa funcionalidade no dia a dia, né? Porém, apesar da depressão afetar, o trabalho, a cognição e as atividades sociais dessa pessoa, ela ainda conseguirá executar, né? No entanto, quando a pessoa tem um transtorno depressivo grave, é improvável que ela seja capaz de continuar essas atividades sociais, atividades de trabalho, atividades domésticas, né? Sim. Ela pode ter, inclusive, sintomas psicóticos, como delírios, alucinações. Ela também, muitas vezes, perde a capacidade de cuidar dela mesma, né? Verdade. E pode também ter ideações suicidas. Sim. Por isso que é tão importante buscar ajuda profissional, não é mesmo, Fê? É, muito importante. Então, o transtorno afetivo depressivo, ele também pode ser unipolar ou bipolar, né? Sim, importante falar dessa diferença, isso, né? aí, porque as pessoas não têm esse conhecimento, né? Então, o unipolar, ele também se refere à depressão maior, né? Ou à depressão clínica, que é a mais conhecida, isso, né? é mais conhecida pelas pessoas, né? E aí, é um tratamento, é um transtorno mental, né? A depressão unipolar, ela concentra exclusivamente episódios de humor deprimido, diferente da depressão bipolar,
que normalmente ocorre dentro de um contexto de um transtorno bipolar, né, que a pessoa tem, e tem a presença de quê? De episódios de mania ou hipomania. O que são esses episódios de mania? Esses episódios, quando a pessoa está com esses episódios de mania, muitas vezes ela se sente cheia de energia, muito corajosa, tem uma criatividade além do normal, né? Tem um senso aumentado de autoestima também, né? E pode se envolver em atividades arriscadas e impulsivas, né? Aquelas pessoas, por exemplo, que às vezes têm muito gasto com dinheiro em determinadas épocas, né? Pode ser que ela esteja em um quadro de mania, não é mesmo? E também pode trazer comportamento sexual desinibido, né? E projetos, às vezes, muito grandiosos, não é mesmo? Tudo fica muito exagerado, Fica muito exagerado nessa época, nessa fase de mania, né? Sim. Os episódios de hipomania, eles são apenas um pouco menos intensos do que esses episódios de mania, né? Então, assim, só que quando a gente fala de depressão unipolar e depressão bipolar, nós temos que ter exatamente um diagnóstico preciso. Por quê? Porque o tratamento das duas difere muito. Sim, inclusive os medicamentosos, né? Exatamente, os medicamentosos. Então, é importante que a pessoa busque um profissional. Por quê? Porque é o profissional que vai auxiliar o paciente no melhor tratamento para ele, né? Exato. Porque às vezes ele está tomando um medicamento que infelizmente pode estar piorando alguns sintomas, né? Então é muito importante buscar o profissional. Exatamente. É importante a gente salientar para as pessoas que ao perceber os primeiros sintomas, que a pessoa procure se informar. Sim. E, se necessário, busque ajuda, porque às vezes as pessoas deixam chegar num momento mais grave, mais crítico, né? Mais crítico. O quanto antes ela buscar, pelo menos as informações adequadas, né? Ficar ciente, né? E aí nós vamos falar um pouco sobre os sintomas, como eles se apresentam, sobre 4 aspectos. Nós vamos falar sobre os sintomas, sobre o aspecto do humor, sobre o aspecto dos pensamentos. Sim. Vamos falar sobre os aspectos físicos e sobre os aspectos de interações sociais. Então vamos lá. Os sintomas sobre o aspecto do humor vai apresentar uma tristeza profunda, né, por mais de 2 semanas. Sim. E essa tristeza vai interferir no funcionamento da pessoa nas diversas áreas da vida dela. Verdade. Né? A diminuição do prazer, do gosto e do colorido das coisas. É como se a vida ficasse preto e branco, né? A perda do interesse, da vontade de realizar as atividades do dia a dia. Coisas as simples, quais né? ela já realizava antes. Sim. Né? E é importante dizer também que geralmente pode haver, não necessariamente, mas é muito comum que haja sintomas de ansiedade e medo, principalmente na parte da manhã. Ao longo do dia, isso vai diluindo e a pessoa tende a se sentir melhor no fim do dia. Sim. É o que nós chamamos de ciclo circadiano da doença. Aí nós passamos para os sintomas no aspecto do humor. Autocrítica, muita autocrítica, como sou um fracasso, não sou útil, não faço nada certo. Há pensamentos de culpa, Sim. carrega muita culpa. Pensamentos de desesperança, achando que nada vai melhorar, que ele nunca vai melhorar, que nada tem sentido pela frente, trazendo também um pessimismo exacerbado sobre tudo, né? E uma diminuição da concentração do cognitivo, não consegue geralmente ler livros mais, não consegue assistir filmes, se concentrar em filmes, séries, etc. A concentração fica muito prejudicada, né? O raciocínio fica lento, a velocidade do raciocínio diminui e o pensamento fica mais lento. Sobre os aspectos físicos,
uma diminuição da energia física, né? Da energia física mesmo. Uma fadiga, um cansaço. A pessoa fica mais sensível às dores. Ah, é verdade. As dores ficam... quando surgem várias dores crônicas sem um motivo, assim, aparente físico, né? Então, geralmente ela reclama de sintomas dolorosos, principalmente dor de cabeça também, muitas. Alterações de sono, que pode ser para mais ou para menos, né? Alterações do apetite. E aí é importante a gente dizer que pode também acontecer alterações do apetite para mais ou para menos. Mas, geralmente, a depressão unipolar gera alteração do apetite para menos. Com uma perda de peso muito grande. E a depressão bipolar costuma gerar alteração do apetite para mais. A pessoa passa a comer mais, né? E também diminuição de libido. É uma queixa física também. Sobre o aspecto das interações sociais, a pessoa geralmente apresenta uma infelicidade nos relacionamentos. Ela começa a ver os relacionamentos como infelizes. Nossa. Passa a ter um sentimento de solidão, mesmo que ela não esteja sozinha. Ela passa a ter. E às vezes a pessoa está acompanhada, né? Várias pessoas ali num grupo, numa roda de amigos. E mesmo se ela acha que ela é só no mundo, que ela não pode contar com ninguém, enfim. Perde a vontade de interagir, se afastando das pessoas, porque ela perde o prazer, lembra? Que ela perde o prazer nas coisas, então ela acaba perdendo o prazer também nas interações sociais. E por isso, por ela perder esse prazer nas interações sociais, ela carrega também uma culpa. Então, ela sente vergonha. Sim. Né? Por ela estar sentindo isso. Essa questão da culpa, ela é muito prevalente. A gente percebe muito isso no consultório, né? Muito. Carrega uma culpa grande e sente vergonha de sentir culpa. Exatamente. Então, uma coisa vai puxando a outra, né? E aí a pessoa começa a se esquivar, recusar convites sociais, enfim. E vai ficando cada vez mais reclusa. E tudo isso, todos esses sintomas sobre esses aspectos, ele leva a pessoa aos pensamentos sobre morte. E aí ela começa a pedir para morrer. Se acredita em Deus, pede a Deus, reza, pede a Deus que leve ela, porque ela está sendo um peso, porque ela não serve mais para nada, ela é inútil, chegando até as ideações suicidas. Sim. Então, esses são os sintomas mais comuns, né? Para poder ser diagnosticada a depressão. Mas é claro, é óbvio, isso não é um checklist a ser preenchido. Sim. Que o profissional da saúde mental vai lá e vai ticando, né? Tem que ser tudo analisado, muito bem pensado, muito bem conversado. Tem que entender os sintomas, o processo que eles surgiram, o tempo que eles surgiram, o contexto e como é também o funcionamento basal da pessoa. O que é dela e o que é do transtorno. Então, isso tudo tem que ser muito bem analisado para ser dado um diagnóstico com responsabilidade. Com certeza, né? Você falou da desesperança. A desesperança é uma característica muito forte na depressão, né? Muito. E é, inclusive, um fator de anulação da identidade da pessoa que está sofrendo, não é mesmo? Ela, normalmente, para de acreditar em si mesma, ela não reconhece mais as suas qualidades, não acredita, inclusive, que merece coisas boas e pode chegar ao ponto de não conseguir encontrar razões para continuar vivendo. Sim. E muitas vezes isso gera uma ideação, não é mesmo? Mas esses pensamentos, eles são estimulados pelo estado emocional depressivo e não condizem com a realidade da pessoa, né, que está ali sofrendo. Sim. Claro que é o que ela está sentindo, né? Mas há uma certa potencialização dos sentimentos, né? Por ela não conseguir continuar, né, dar continuidade, né, a questão da autoestima mesmo, né? Então, assim, a pessoa, ela precisa de ajuda para poder perceber isso,
ela sozinha muitas vezes não consegue perceber. É difícil mesmo. Muito difícil. Então, assim, é muito importante que ela tenha uma rede de apoio, não é mesmo? Fundamental. Porque muito, nossa, combater esse estado emocional de desesperança, ele requer muita paciência, muita persistência e um trabalho contínuo e conjunto também, né? Verdade. Entre psicólogo, psiquiatra, a rede de apoio que a pessoa tem e ela mesma, claro, né? Quando Sim. ela ainda tem essa vontade, né? Quando ela ainda consegue essa autonomia. É um trabalho em conjunto realmente, né? Com certeza. E uma curiosidade, Sueli, é que as crianças também podem desenvolver depressão. Sim. Né? Tá certo que os sinais e sintomas, eles são um pouco diferentes dos do adulto. Verdade. Né? A tristeza e a insônia são menos perceptíveis nas crianças. O que se identifica mais nas crianças são alterações comportamentais. Então, como a irritabilidade, a criança briga mais, né? Sim, com os coleguinhas, fica mais briguenta. Há uma queda no rendimento escolar, um isolamento, menos interação com os coleguinhas, Sim. né? Não sente tanta falta de brincar com os coleguinhas, com isso menos vínculos, e passam a ter menos amigos e buscam menos também a companhia e a presença dos pais. Começa a se isolar mesmo, Sim. né? Aí também podem reclamar de dores que não têm motivos aparentes. Então, o mais importante disso tudo, por ser criança, é que os pais ou os cuidadores, né, sejam quais forem, estejam atentos aos comportamentos da criança, né, aos comportamentos quando ele é modificado, sofre uma alteração. De uma hora para outra, às vezes, isso, né? da criança. Então, isso é muito importante, a atenção dos pais e dos cuidadores. E aí, o que nós podemos apontar, Sueli, como causas do transtorno da depressão? Então, as causas, elas são multifatoriais, né? Elas são variadas. Não há, assim, uma única causa para o transtorno da depressão. Sim. Mas, dentre os fatores, nós temos a predisposição genética, e essa é uma dúvida frequente entre as pessoas, né? Sim. Muitas pessoas questionam quais são as causas e questionam essa parte genética. Ela realmente existe e estima-se que a herdabilidade da depressão seja em torno de 30% a 50%, o que indica uma parte significativa do risco, né? Bastante significativa. E os filhos têm essa predisposição, né, à depressão quando os pais já tiveram depressão, né, ou têm depressão, não é mesmo? Então, o risco é realmente aumentado. Contudo, a gente sabe que a genética não é um fator isolado, sim, né? A genética não pode ser apenas um fator para que o paciente venha a ter depressão. Que determina, né, que ela vai desenvolver depressão. Então, assim, ela interage com o ambiente, né, com vários outros fatores também. Mas elas são mais vulneráveis à depressão quando expostas a estressores que são significativos, né? Como, por exemplo, fatores biológicos, que nós podemos falar sobre a alteração do ciclo do sono, o ciclo circadiano também, né? O estresse, deficiências nutricionais, né? Falta de exercícios, redução da conexão entre as células cerebrais, né? Por exemplo, com a redução da transmissão de neurotransmissores, não é mesmo? Por exemplo, como a serotonina, a noradrenalina, a dopamina, né? Sim. Também podemos citar as alterações hormonais, principalmente a diminuição de estrogênios, né? A falta de ômega 3 também é um fator, o uso de medicamentos, entre tantos outros fatores biológicos também. Certo. Nós temos também fatores psicológicos, que a gente pode citar traumas e baixa tolerância às frustrações. Hoje isso é muito comum, né? Muito forte, inclusive. Sim. Traços de personalidade, como, por exemplo, o neuroticismo,
também, que é um traço de personalidade que ele reflete uma tendência a experimentar emoções negativas. Sim. Né? E uma baixa estabilidade emocional, ou seja, uma instabilidade emocional também, né? Então essas pessoas, geralmente elas se sentem um pouco mais vulneráveis e sofrem mais com os fatores da vida. Sim. Nós temos também fatores socioeconômicos, né? Que aí a gente pode citar desemprego, falta de moradia, falta de segurança, entre outros também, não é, Fê? Exato. Um pouquinho de cada coisa, Um pouquinho né? de cada coisa. Então, assim, a genética ela é importante. Sim. Há de 30% a 50% de probabilidade que a pessoa tenha, né? Caso ela tenha um familiar, pai, mãe, que seja uma pessoa com transtorno depressivo, porém ela necessita de outros fatores, como nós citamos aqui, né? Exato. E talvez acenda uma luzinha para se cuidar mais, né? Já que tem uma genética. Isso, se você tem um pai, uma mãe que tenha depressão, cuide mais de você, né? Fique mais atento. Exatamente. Né? Pois é, e vamos falar sobre o diagnóstico, então, né? Nós podemos ressaltar para as pessoas que o diagnóstico ele é clínico, né? E pode ser dado por profissionais da área de saúde mental, médicos e psicólogos, mediante entrevistas, questionários, testes, enfim, uma anamnese bem feita. Procurando sempre ter um olhar atento, como eu já disse antes, sobre o conjunto das informações da vida, do indivíduo, em todos os aspectos da vida dele, né? O diagnóstico se dá por exclusão de doenças físicas. Exatamente. Já que nós não temos exames laboratoriais específicos para diagnosticar a depressão. Então, que se exclua todos os problemas físicos para poder, sim, chegar a um diagnóstico mais preciso. O tratamento da depressão ele é medicamentoso e psicoterápico. Sim. A psicoterapia, né, ela auxilia na reestruturação cognitiva e na ativação comportamental. Padrão ouro, TCC, que trabalha com essas duas questões, né? Não tem um tempo certo para passar, né, Sueli? Não. Ela vai depender da gravidade de cada transtorno de depressão, né? O tratamento ele é muito subjetivo e muito individualizado. Ou seja, se for uma depressão mais leve, o tratamento é mais rápido, a resposta é mais rápida. Mas pode levar meses, pode levar anos, a depender da gravidade do transtorno. Isso mesmo, Fê. Você estava falando sobre exames, né? Não há realmente exames e a gente só tem exames de exclusão de outras doenças, né? Como, por exemplo, hormonais da tireoide, um PCR, uma dosagem de B12, B6, B9, né? Sim. Isso deve sempre ser conversado com o médico. Então, por isso que nós, no consultório, sempre encaminhamos o paciente ao médico. Para quê? Para que ele faça esses exames e haja uma exclusão. Por quê? Porque nós sabemos que a B12, por exemplo, ela influencia no humor da pessoa. Muito. Né? Então, se a B12 estiver baixa, né? Pode ser que o problema venha desse ponto, né? Então, assim, é importante excluir outras questões físicas e ter um diagnóstico clínico mais assertivo. Exato. Né? Exato. Então, assim, a maioria das pessoas, a gente sabe que só pede ajuda quando passa a ter pensamentos de morte. Né? Então, assim, quando isso acontece, nós estamos diante de um quadro de depressão mais grave. E aí, a depressão, nós sabemos que ela tem um espectro de gravidade, né? Como eu já fui falando anteriormente. Nós temos depressão mais leve, mais moderada, até chegar no estado grave. Né? Então, assim, é importante que o paciente não espere chegar a ter esses pensamentos, né, de que a vida não faz mais sentido para poder procurar ajuda. É muito importante buscar ajuda profissional, como você mesma falou anteriormente, né, nos primeiros sinais, nos primeiros sintomas. E nós precisamos criar essa cultura de buscar ajuda logo que os sintomas aparecem. Né? Para quê? Para evitar que a doença se agrave. Né? Pois a gente sabe que a depressão não é frescura, né, Fê? Nossa Senhora. Infelizmente, muitas pessoas ainda
trazem esse estigma de que a depressão é frescura, né? Ah, não está sentindo nada, né? E hoje nós sabemos que até aquela questão que se fala sobre somatização não é real, porque a depressão, ela também traz dores físicas. Sim, acabamos de citar, né? As dores crônicas. Exatamente. Que a pessoa passa a sentir. Então, assim, não dá para falar, você está somatizando isso. Não, não é. É real, ela está sentindo. Então, é uma doença que precisa de tratamento. É verdade, Sueli. Isso que você falou é muito importante, né? Porque há muito preconceito ainda. Muito. E as pessoas acabam negando os sintomas dela por medo. Sim. Né? Porque o estigma relacionado a um transtorno mental é muito ainda, né? Presente, né? Muito presente. E o estigma, ele nasce de um preconceito, né, da sociedade que julga que quem tem depressão, ele é incapaz. Aí, a partir disso, a pessoa que tem, ela internaliza esse estigma e não aceita, né, a doença, mas sim aceita que ela é fraca e que ela é preguiçosa. Isso tudo atrasa muito o diagnóstico. Sim. E, consequentemente, atrasa o tratamento. E aí, chegamos naquilo que você falou. Quando a pessoa procura, ela já está em estado grave. É verdade. Então, é importante a gente estar aberto às pessoas até de fora, quando elas reparam que a pessoa mudou o comportamento dela. Sim, com né? certeza. Mudou o padrão de comportamento que ela já tinha. Porque a depressão, ela afeta a nossa crítica, o nosso juízo de realidade. Verdade. E aí dificulta o reconhecimento da doença. Então, às vezes, a pessoa que está de fora, ela consegue perceber e enxergar melhor do que a própria pessoa que está adoecida. Ela está fora da ilha, né? Isso, exatamente. E aí a gente tem que ter essa abertura quando uma pessoa, um amigo, um familiar percebe que você mudou algum padrão de comportamento e está apresentando alguma coisa que não está normal do seu padrão, sim, né? Sim, da sua rotina, né? Isso, da sua rotina, exatamente. E que isso esteja durando já, né, algum tempo, claro. Isso, verdade, né? Então, nós já falamos que as causas são multifatoriais, né? Porém, manter um estilo de vida saudável pode ajudar a prevenir a depressão. Ajudar se cuidando, é o que nós falamos. Né? Então, assim, é importante manter uma dieta equilibrada. Quando possível, buscar o nutricionista, né? Nós falamos sobre isso no consultório também, né? Nós falamos um pouco de tudo, né, ali? Sim. E recomendamos buscar também um profissional da área. Outra questão também é praticar atividades físicas regularmente, né? Isso é fundamental. Diminuir o estresse, colocando na agenda um tempo para exercitar aquelas atividades prazerosas, que não precisa ser um tempo muito grande, não é mesmo? Pode ser pequeno tempo, mas é importante que a pessoa tenha isso no seu dia a dia. Evitar o consumo de álcool. Por quê? Porque o álcool é um vilão para o nosso cérebro, né? Ele é depressor, né? Exatamente, ele já é depressor, né? Então imagina uma pessoa depressiva tomando álcool. E não usar drogas ilícitas, claro, né? Essa é comum, né? A gente não pode realmente, é prejudicial. É muito prejudicial. Né? Diminuir as doses diárias de cafeína, né? A gente ama um cafezinho, né, Fê? Não. Nós amamos um cafezinho. Demais. Porém, hoje... Tudo em excesso nós sabemos que tudo em excesso é ruim. E hoje, por exemplo, eu tomo muito menos doses de café e evito tomar café depois das 16 horas, né? Exatamente. É importante também ter uma rotina de sono regular. Sim. Né? Eu sempre... eu acredito que você também passe alguns passos de higiene do sono para o paciente, com certeza, para que ele melhore a qualidade do sono dele, né? E é muito importante não interromper o tratamento sem orientação profissional. Não é mesmo? Isso é fundamental. Exato.
O fato é que nós vivemos hoje em uma sociedade que espera respostas muito rápidas e muito imediatas de tudo, né? Verdade. As informações são muito rápidas, globalizadas, e acompanhar isso tudo chega a ser uma tarefa sobre-humana. Sim. É cansativo. Mesmo assim, nós queremos estar sempre atualizados, né? Verdade. Queremos estar antenados com tudo. Atentos em relação a todas as informações. Isso nos deixa muito cansados. Sim. Pois é um desgaste para a nossa mente. Além disso, as mídias sociais, a internet, tudo isso facilitou muito a busca das informações, mas também capturou a nossa atenção e a nossa energia. Sim. Geralmente as pessoas fazem um monte de coisas ao mesmo tempo. Múltiplas tarefas, né? É verdade. Aí você repara, a pessoa trabalhando no computador, no escritório, seja lá onde for, geralmente ele está fazendo um monte de coisa, com um monte de tela aberta. Está participando de reunião, está consultando redes sociais, está trabalhando, respondendo mensagens, conversando com o outro, fazendo tudo ao mesmo tempo. E tradicionalmente também, para além disso tudo, nós somos uma sociedade que se compara demais. Sim, verdade. E as redes sociais potencializaram isso, né? Aí, com isso, a gente se cobra demais e tudo isso contribui para o adoecimento mental. Verdade. Uma exigência acima do padrão, de perfeição em quase tudo, né? Uma perfeição que não existe, né? Não. Impossível. E podemos errar, né? Claro. E erramos. Sim, devemos ter consciência disso, né? Que nós somos seres humanos. Não é mesmo? Exato. Então, eu vou terminar esse podcast trazendo para vocês um trecho do livro Anti-Tarja Preta, do psiquiatra Paulo Vinícius. E eu vou pedir licença para ler o que ele fala nesse trecho, porque nós achamos que é muito válido e vamos deixar para vocês. Se existe algo nocivo para a nossa saúde, é fazer o que não nos preenche por dentro, o que não faz parte do nosso propósito. Por isso, as pessoas que não vivem segundo o seu propósito vivem no automatismo. A vida sem sentido é completamente insuportável à consciência humana. O automatismo, nesses casos, é um verdadeiro anestésico para a efervescência. A pessoa consegue sobreviver apenas riscando os dias vividos no calendário. Uma pessoa não faz o que faz para ser feliz. Ela faz o que faz porque nasceu para isso e nesse caminho de realização de sua vocação, ela é feliz. É ao longo do caminho que seremos preenchidos, que nossos olhos vão brilhar e mesmo que tenhamos momentos de tristeza e impaciência, nós nos sentiremos eficientes e realizados porque estamos alinhados com aquilo que viemos fazer no mundo e para o mundo. Portanto, o que dá sentido à nossa vida é vivermos dos nossos propósitos. Muito bom, né? Eu achei perfeito. Nós gostamos muito Esse desse livro é muito bom. Muito bom mesmo. Encontrar sentido, né? Sim, o propósito de vida, né? Ter um porquê, levantar, acordar, realizar atividades. Sim, verdade. E não viver apenas esperando o final de semana, mas viver todos os dias. Todos os dias, um pouquinho, né? E muitas pessoas geralmente pensam que nós temos que ter um grande propósito. E não, são pequenas coisas do dia a dia. Exato. Né? Cada um encontra da sua forma, né? Verdade, isso aí. O que te move, o que te faz feliz, o que te faz sair da cama todos os dias. Exatamente. Pois é, pessoal, então, não hesite em pedir ajuda. Nós precisamos desconstruir esses preconceitos que existem em relação à saúde mental. E não há nada melhor do que psicoeducando. Quanto mais nós conhecemos um determinado assunto, mais nós conseguimos lidar com eles.
Verdade, né? Exatamente, Fê. E se você identificou, né, algum comportamento que foi falado aqui, busque ajuda profissional, né? Nós estamos aqui para ajudar, não é mesmo, Fê? Com Também. certeza. Depressão é uma doença séria que precisa de tratamento, né? Precisa ser tratada. Uhum. Não existe saúde sem saúde mental, né? E o psicólogo e o psiquiatra juntos saberão o que fazer para poder dar um diagnóstico melhor e indicar o melhor tratamento para você. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta e compartilha. E com seus amigos, com seus familiares, né? Exato. E obrigada por vocês estarem aqui hoje. Até mais. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.